Olá, sou a professora Anne Moraes e estou dando o curso Mãe Solo, Bolsa Família e o papel da mulher na sociedade brasileira. Estamos na nossa aula 3. Lembrando que nós temos 5 aulas, 5 encontros. No último encontro, eu colocarei a avaliação que vocês vão precisar fazer para entregar. E aí, vou dar mais informações quando nós chegarmos, então, na nossa última aula. Vamos ver o que veremos na aula 3? Então, a gente vai ver os objetivos da aula 3, aspectos iniciais da violência doméstica no Brasil. A gente tem que falar um pouco sobre violência doméstica e como isso afeta a mulher. E a mulher, né, a mãe solo, a mulher e a mulher beneficiária do Bolsa Família. A dominação masculina e a violência contra a mulher. Mulheres pobres e classe média, desigualdades profissionais, então é outro ponto que a gente precisa comentar aqui, refletir. E impactos da violência doméstica para o desenvolvimento feminino na sociedade brasileira. Então, a gente viu na última aula que as mães solo, né, essa monoparentalidade, ela estava relacionada a mulheres, né, e aí a gente vai pensando no programa Bolsa Família, a gente pensa em mulheres pobres, em geral pretas, e que já sofreram algum tipo de violência doméstica. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, reflita sobre, tá bem? Então, vamos. Então, quais são os objetivos da aula 3? Então, apresentar informações referentes à violência contra a mulher no Brasil. Tá? Então, a gente precisa desses dados, desses números. Eu sempre reforço aqui com vocês essa importância para que a gente entenda algum problema, algum fenômeno, alguma questão social. É importante que a gente tenha números, dados gerais sobre, para que a gente consiga olhar de uma forma macro, ampla, esse problema. Eu sei que a gente vive no nosso mundo particular e que a gente viu o que acontece com o vizinho, com outro vizinho ou com familiares. E, obviamente, que essa experiência pessoal e isso que a gente observa é importante para o nosso olhar social e tudo mais, mas a gente precisa, para pensar de forma ampla, para pensar em medidas gerais que atendam a população de uma forma geral, a gente precisa saber como esse fenômeno, essa questão, e aí no caso, né, pensando sobre violência contra a mulher, como isso está acontecendo de uma forma geral, em regiões, em cidades, né, no Brasil. Então, tratar sobre a relação de dominação masculina na construção da nossa sociedade brasileira, essa palavrinha que vocês provavelmente já ouviram, o sistema patriarcal, né? Então, o homem, né, nesse lugar de dominância, de poder. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Observar a relação entre desigualdade racial, gênero e violência doméstica. Outro ponto muito importante. Eu tenho certeza que não só esse curso, como outros cursos né, realizados pelo PIBA, essa questão racial é uma questão que está muito envolvida, até porque eu já falei com vocês em um outro momento, mas no nosso país a pobreza tem cor, então quando a gente vai ver os números, as pessoas pobres em geral no Brasil são pretas, então a gente precisa, né, são negras ou pardas, então a gente precisa pensar sobre isso, tá? Refletir sobre os impactos da violência doméstica para o desenvolvimento feminino na sociedade brasileira, então isso é muito importante a gente pensar, tá? Como essa violência impacta essa mulher, e essa mulher que a gente viu que vai ter uma centralidade dentro do programa Bolsa Família, então a gente precisa pensar sobre isso. Então vamos ver aqui alguns aspectos da violência doméstica no Brasil. Então, segundo o estudo da Organização das Nações Unidas, a ONU, de 2006, violência contra a mulher é todo ato de violência praticado por motivos de gênero dirigido contra uma mulher. O que isso significa? Que a violência ela vai ser feita a uma mulher apenas por ela ser uma mulher. Então, ela é uma mulher e, por ser uma mulher, ela está sendo violentada. A gente não está dizendo, por exemplo, mulheres são mortas ou sofrem violências em assalto. Então, você é assaltada, você sofre um tipo de violência. Essa não é a violência que a gente está falando aqui. Essa violência contra a mulher, essa violência que assola as mulheres, mas uma violência, quando a gente fala em violência contra a mulher, quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente fala dessa violência, a gente está falando de uma violência praticada por motivos de gênero.
apenas por ela ser mulher. Então, por ela ser mulher, ela está sendo violentada, ela está sendo agredida. Então, é uma questão muito importante de a gente pensar. Alguns estudiosos concordam que esse tipo de violência sempre existiu, associada a vários fatores, principalmente a questões de gênero, ao fato da mulher ser mulher, tá? A gente vai ver mais alguns aspectos e dados da violência doméstica no Brasil. Então, a condição de violência é, antes de tudo, uma questão de violação dos direitos humanos. Então, a mulher, ela é um ser humano. Então, a gente precisa salvaguardar, a gente precisa cuidar do direito de todos e todas. Está lá na Constituição. E quando a gente ataca uma mulher, agride uma mulher, violenta uma mulher, isso é uma questão que envolve os direitos humanos. Tá? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, a agência IBGE Notícias, em 2021, vai trazer aí algumas observações que eu acho importantes para a gente conversar aqui. Companheiros, ex-companheiros ou parentes são os principais agressores das mulheres que sofreram violência física, psicológica ou sexual. E, em geral, né, o domicílio é o principal local da agressão. Então, elas são violentadas em casa e são violentadas por pessoas próximas, por companheiros, ex-companheiros, parentes. Então, o que a gente tem que perceber, em geral, são homens que estão violentando essas mulheres, então essas mulheres são violentadas por homens, esses homens são próximos dessas mulheres e, em geral, as agridem dentro da própria casa. Então, eu acho que vocês já devem ter visto cenas de filme em que a mulher é atacada na rua, algum estranho entra na casa, ou ela entra no beco e alguém vem e ataca. Gente, os números nos mostram que a violência contra a mulher, ela, em geral, seja ela física, psicológica ou sexual, ela, em geral, ela é praticada por pessoas próximas, não é por um estranho na rua, não é por uma pessoa que ela não conhece, não é alguém que vai invadir a casa dela. Em geral, tá? É por pessoas conhecidas. Isso a gente tem que pensar. Elas estão sendo agredidas por seus maridos, por seus ex-maridos, namorados, ex-namorados. Quantas vezes a gente não abre a televisão e a gente não vê no jornal mulheres que foram mortas por maridos, ex-maridos, namorados, pessoas do trabalho, por familiares. Então, a gente precisa pensar nisso. E a gente precisa ter um olhar, a gente vai falar isso outras vezes aqui, a gente tem que olhar para o homem. Por que o homem está violentando ou agredindo a mulher? Que lugar é esse que o homem se coloca de que pode violentar o corpo de uma mulher e de uma mulher? Então, por que um namorado agride uma mulher? Então, como o masculino, como os homens estão sendo educados e se desenvolvem na sociedade para que chegue nesse ponto de que eles agridam as mulheres. Então, é algo que a gente precisa pensar muito, que a gente precisa cuidar dos homens e da formação desses homens. Porque, para que eles não se tornem agressores, não é só punindo, a punição, óbvio, tem que acontecer, a gente tem leis para isso, a gente vai falar disso em outro momento. A gente tem leis para segurar essas mulheres, para proteger, mas a gente precisa ter medidas que previnam que não aconteça, preventivas. E eu acho que isso envolve um cuidado com o homem. Porque se a gente tem mulheres sendo agredidas, em geral por homens que são conhecidos dessa mulher, e em geral dentro de casa, temos que olhar esse fenômeno e pensar em medidas que vão fazer com que esse homem não agrida, né? Que ele não faça isso. Inclusive, a gente vai falar depois também um pouco mais sobre medidas, políticas públicas que eu acho bem interessante, com os agressores. Então, esse agressor tá preso, esse agressor está ali no momento em que ele, nesse momento ali de ressocialização, que ele está tendo cursos ou tendo encontros, rodas de conversa, para falar sobre esse lugar de agressão do homem.
e tentar mudar essa concepção, essa estrutura, dessa cultura que a gente tem na nossa sociedade dos homens que batem, que agridem. E não só fisicamente, mas psicologicamente, que xingam, que botam medo, botam culpa nessa mulher, tá? No primeiro semestre de 2022, a Central de Atendimento registrou 31.398 denúncias e 169.676 violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres. Então, é muito caso, é muita coisa, gente. Isso é muito grande, tá? A psicóloga e doutora em sociologia, Laura Frade, indica que um dos primeiros sinais de que uma mulher está vivenciando um ciclo de violência é o afastamento dela do círculo familiar, tá? Então, são dados e informações que estão no site do governo, gov.br. Então, o primeiro sinal é quando ela começa a se afastar. Então, porque muitas vezes, quando a mulher está vivendo uma relação de abuso, é muito comum que esse homem não queira que ela saia de casa, não queira que ela encontre os amigos, não queira encontrar as amigas, né? Implica com a roupa, implica com o trabalho. Então, começa a tentar afastar essa mulher desse círculo né, familiar e de amigos, tá? Então, esse é um indício já, os primeiros sinais de que a mulher está vivenciando esse ciclo de violência. Inclusive, acho que é importante que a gente olhe para as mulheres da nossa, né, que nos rodeiam, para que a gente observe e não ache que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não. A gente precisa coletivamente observar isso e lutar para que esse tipo de coisa não aconteça. É ajudar, é dar apoio, é dizer, ó, tô aqui, posso ir com você ali, posso ir lá, vamos ali, se precisar vem para cá, tô aqui contigo, né? Então é você se colocar como uma rede de apoio. As mulheres precisam de rede de apoio. A gente viu na aula passada que as mulheres, elas não têm, 72% não têm rede de apoio. Tá? Então é muito importante a gente pensar sobre. Vamos ver aqui a fala de um especialista, né? Então a gente tem aqui, decidir por denunciar o agressor pode ser muito mais complexo. Então é a psicóloga falando, tá? Então é importante a gente ter esse olhar dessa mulher, dessa especialista. Por denunciar o agressor pode ser muito mais complexo para uma mulher do que os outros possam imaginar. Porque eu acho que a gente também tem essa questão de culpar a própria vítima. Então a mulher está sendo agredida e ela ainda é culpada por não denunciar, ou por sair da casa, voltar, por se manter no relacionamento com esse agressor, né? Então as mulheres, além de serem vítimas de violência por aquele homem, elas ainda são vítimas de violência social, porque a sociedade as culpa, né? Isso porque as mulheres tendem a colocar os interesses da família antes de si mesmas. Então, lembra, né? A mulher nesse lugar do cuidado, da responsabilidade familiar. Então, ela pensa na família, ela pensa nos filhos. Ela, muitas vezes, não tem uma situação financeira boa para que ela possa sair desse ciclo. Não estou dizendo aqui que mulheres que têm outra situação financeira mais favorável, que não sofrem. As mulheres sofrem violência de todas as classes, tá? Só que para as mulheres mais pobres, para as mulheres que têm, às vezes é o homem que sustenta, é o homem que, né, alimenta, é o homem que é o responsável ali financeiro pela casa, isso pesa muito na hora de tomar uma decisão de sair, de se separar, né? Além, obviamente, do círculo de medo, né, de ameaças que essa mulher vive. A mulher, né, e aí continua com a fala da psicóloga, a mulher até se inclui na situação, mas ela não quer a prioridade, tá? Quase sempre carrega a expectativa de que aquilo é passageiro. Ele tá assim agora, mas ele não era assim, ele vai melhorar, né? E que ela poderá reverter a situação sem precisar denunciar. E o problema, né, de não denunciar, de deixando as coisas irem acontecendo, é que em geral essas coisas vão aumentando. Então, se antes se começa com uma fala, né, com uma violência psicológica, um xingamento, medo, culpa, etc., a tendência é que esse ciclo vá piorando, tá? Vai evoluindo e piorando. E acaba que, no fim, essas mulheres acabam sendo mortas por esses agressores, né? Então, é muito importante que a gente cuide, que a gente apoie, que a gente olhe, tá? E não julgue, né? Que é o que a sociedade adora fazer, julgar os outros, né?
Você sabia, né? Então aí para vocês um questionamento que na verdade é mais para trazer uma informação. Você sabia que no Brasil uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas? E São Paulo e Rio de Janeiro concentram quase 60% do total de casos. Então, a gente tem aí, gente, a cada 4 horas uma mulher é vítima de violência. Então, as mulheres estão sendo violentadas, as mulheres estão sendo mortas todos os dias no Brasil. Tá? Isso a gente não pode não pensar sobre isso, porque elas não estão sendo mortas, como eu falei antes, porque assalto, são outras questões, outros crimes, enfim, outras situações que levam à morte, né, das pessoas. Né? A pessoa é atropelada, pessoas morrem de várias causas. Né? A gente está falando de mulheres sendo mortas porque são mulheres. Porque quis terminar o relacionamento, porque pela condição de ser mulher. O homem a ataca, em geral esse homem a ataca e a mata. E a gente tem que pensar, por que é o homem que mata e não a mulher que mata nesses casos de relação afetiva? Então, num casamento, por que é a mulher que, em geral, é violentada? Por que é ela que morre? E não o homem nessa construção? Né? Não que não haja casos de homens que são assassinados, ou essa questão do casal. Mas os números de mulheres são infinitamente maiores. Então, as mulheres matam menos, os homens matam mais na nossa sociedade, em vários aspectos. Tá? Então, as mulheres matam, né? As mulheres violentam menos. Então, a gente tem que pensar por que o homem está nessa... Por que o homem, na nossa sociedade, ele muitas vezes está dentro desse lugar, desse papel de agressor. E aí, uma pergunta, né? Você conhece alguma mulher que já foi vítima de violência? Eu conheço. Conheço algumas, inclusive. Tá? Então, eu mesma já fui ameaçada por ex-namorados, né? Há muito tempo, eu era mais jovem. Então, a gente sofre abuso, a gente sofre violência psicológica, a gente sofre violência física, violência patrimonial no sentido de, por exemplo, o companheiro, ex-companheiro, enfim, ele pega e esconde seus documentos. Então você não tem como fazer as coisas, porque você não tem seus documentos, porque ele pegou os documentos. Então, que mexe no patrimônio, que mexe nessa questão que não é nem física nem psicológica, né? Então a gente tem vários tipos de violência contra a mulher no Brasil. Então a gente tem esse texto aqui, essa reportagem, que é do G1, que vai falar sobre as mulheres ganham em média 20,5% menos que homens no Brasil. Então, se a gente vai falar sobre dominância masculina e violência contra a mulher, a gente tem que observar essas relações de poder na nossa sociedade. Então, os cargos que esse homem ocupa, os lugares que esse homem ocupa. Então, a relação de dominação, tá? Seja profissional, enfim, nessa dominação masculina. Então, esse dado, né, que a gente tem nessa reportagem, e aí o QR Code, para quem quiser ler a notícia total, né, então se colocarem aí para ler o QR Code, diz que é como se a cada ano a mulher trabalhasse 74 dias de graça. O levantamento mostra que a diferença salarial entre gêneros, né, permanece em patamar elevado, mesmo quando se compara a trabalhadores do mesmo perfil de escolaridade e idade e da mesma categoria. Então, eu sou professora universitária. Então, imagine uma professora universitária ganhando menos do que um professor universitário. Ou, um exemplo, tá? Não é o caso nos lugares que eu trabalho. Mas um exemplo é você ter alguém, né? Um diretor de uma empresa, ele ganha X, mas se for uma diretora, mulher, ela vai ganhar menos. Então, o mesmo cargo, a mesma formação, os dois são formados na mesma coisa, tem um currículo parecido, o cargo é o mesmo, as funções que eles vão realizar ali são as mesmas, mas aí um ganha mais do que o outro, o homem ganha mais do que a mulher. Então, a gente tem uma discrepância salarial muito grande. E a gente tem dados, né, e eu falei já isso, né, anteriormente,
de mulheres, né, os homens brancos ganham mais que as mulheres brancas, né, e aí os homens pretos ganham menos do que as mulheres brancas e os homens brancos, e a mulher negra ganha menos do que todos os outros, do que o homem preto, do que a mulher branca, do que o homem branco. Então, a gente tem uma diferença aí muito grande, né, desses lugares, seja de gênero, seja de raça. E a gente está falando de gênero agora, então a mulher ela fica muito nesse lugar. E esse lugar de muitas vezes ser o homem quem trabalha e quem é o responsável financeiro, isso acaba colocando essa mulher em um lugar de submissão, muitas vezes querendo sair de um relacionamento abusivo e não conseguindo por questões econômicas também. Então são uma série de fatores que vão colocar esse homem nesse lugar de dominação e que isso acaba afetando ou impactando, né, o desenvolvimento feminino e a manutenção, né, o estar em situações, né, em relacionamentos abusivos. Então vamos ver aqui um pouquinho a diferença entre salários de mulheres e homens? Então a gente tem aí o rendimento real mensal do trabalho, né, principalmente aí no quarto trimestre. Então a gente tem vários anos aí, desde 2012 até 2021. Então a gente tem homens aqui, né, na primeira fileira, homens aqui e as mulheres aqui, tá? Então se a gente vê aqui em 2012, a média, né, o rendimento real mensal era de 2.749,45 para os homens, para as mulheres de 2023. Então você vê aí, ó, 26,40% de diferença. Se a gente for mais aqui pertinho agora, de agora, a gente tem, ó, o homem ganhando R$ 2.600 e a mulher ganhando R$ 2.068. Então a gente tem aí, ó, a gente vê que a taxa, essa porcentagem ela vai diminuindo, porém a gente ainda tem, ó, 20% até de diferença entre o que o homem ganha e o que uma mulher ganha. Então, são dados, né, do PNAD que a gente precisa pensar, tá, sobre isso. E ainda sobre as desigualdades salariais entre homens e mulheres. Em 2009, as mulheres receberam em média 77,7% do montante oferido pelos homens, né? Então, a desigualdade atinge proporções maiores nas funções e nos cargos que asseguram os maiores ganhos. Então, você vai falar do diretor da empresa. Então, essa diferença salarial é maior ainda quando está falando desses postos. Entre diretores e gerentes, as mulheres receberam 61,9% do rendimento dos homens. Então, assim, olha a quantidade, olha o grau de diferença, né, que essas mulheres deixaram de receber no mesmo cargo só por ser mulheres. O percentual também foi alto no grupo dos profissionais da ciência e intelectuais. Então, 63,6% foram que as mulheres receberam no rendimento dos homens. Então, dos 100% dos homens, a mulher recebe 63,6%, sendo que ela está exercendo a mesma função. Ela está no mesmo lugar, na mesma área. Então, gente, isso é algo que precisa ser pensado. Por quê? Né? Vamos agora falar um pouco sobre as mulheres pobres e a classe média, né? As desigualdades profissionais. Então, as mulheres da classe média, elas têm mais possibilidade de terceirizar o trabalho. Então, você vai ter aí mulheres que vão ter uma rede de apoio maior, mulheres que, né, podem ter dinheiro para poder contratar alguém que vai fazer algum trabalho doméstico, ou uma babá, enfim, alguém para ajudar, né, na casa, na limpeza, né? Então, elas têm maior possibilidade, mais recursos para poder recorrer a esse trabalho doméstico remunerado. E também podem colocar as crianças em creches particulares, o que acaba por reduzir a média de horas semanais que elas vão destinar às tarefas voltadas para casa. Então, essa mulher da classe média, então a gente vai ter essas desigualdades também quando a gente fala em classe. Porque as mulheres que não têm condições financeiras, isso de arcar, né, com esses custos, de pagar por esse trabalho, né, remunerado de uma outra pessoa para auxiliar nos afazeres domésticos, esses custos, né, elas ficam sujeitas à prestação de serviço público, que nem sempre está disponível e tudo mais. Então, então a gente vai ter duas mulheres aí de classes diferentes, que sem um apoio,
sem a possibilidade de terceirizar esse trabalho, de contratar alguém para fazer esse trabalho doméstico para ela acaba que ela vai ter que deixar mais horas para esse afazeres doméstico que ela poderia estar usando para estudar, para trabalhar, para fazer outras coisas para ela e para o seu sustento, o sustento da sua família. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Tá? E aí eu falo até da minha própria experiência, porque eu trabalho muitas horas, e eu tenho um filho de 7 anos. Só que eu tenho uma rede de apoio, então eu tenho a minha mãe, que me ajuda muito, que vem pra cá, fica a semana inteira aqui comigo, né? Pega ele na escola, leva na escola, me ajuda em casa, com coisa, comida e tudo mais. Então eu consigo trabalhar e me dedicar profissionalmente, porque ela tá aqui e me ajuda. Né? E como eu sou divorciada, o meu filho fica também com o pai, né? Porque a guarda é compartilhada. Então, eu tenho tempo para poder dedicar à minha profissão. Mas existem muitas mulheres que não têm esse lugar, que não têm essa possibilidade. Então, é muito importante que a gente observe isso, né? Fique atento a isso. E os efeitos que isso gera para o desenvolvimento humano, social, cultural, né, econômico dessa mulher. Mais dados agora sobre violência contra a mulher. Então, em alguns países, o percentual de mulheres que afirmam terem sido agredidas fisicamente por homens chegou a 50%. As estatísticas da Fundação Perseu Abramo, em relação à pesquisa realizada em 2001, informam que a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. E mais de 2 milhões de mulheres são espancadas a cada ano por seus maridos. Claro que esse dado é um dado já um pouquinho antigo, mas a gente tem aí dados mais recentes que não vão mostrar algo diferente. Tá? Então as mulheres elas continuam sendo agredidas, elas continuam sendo mortas, elas continuam sendo espancadas por seus maridos, namorados, atuais ou antigos. Né? E quais são os impactos da violência doméstica para o desenvolvimento feminino na sociedade brasileira? Então a gente tem impacto físico, porque lesões físicas graves, incluindo hematomas, cortes, ossos quebrados e até mesmo morte. Além disso, as mulheres podem desenvolver problemas diversos, como dores crônicas, distúrbios alimentares, então não comem, não conseguem comer, ou comem demais, ou comem de menos. Né? Então, distúrbios que estão relacionados ao impacto físico que essa violência gera. Impacto psicológico. Mulheres vivem com sentimento de medo e insegurança. Então, a violência ela afeta muito o seu emocional. Ainda mais, né? Porque vem de pessoas próximas. Então, pessoas que deveriam, na verdade, cuidar, amar, são pessoas que estão as violentando, né? Então, ainda tem um impacto maior ainda no psicológico dessa mulher. Afeta o desenvolvimento de problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, baixa autoestima, né? Então, a gente tem esse impacto psicológico que afeta, né, a saúde mental dessa mulher. Impacto social, isolamento social devido ao medo, vergonha, culpa associados ao abuso. Então, as mulheres elas entram num ciclo de abuso que muitas vezes elas procuram alguém inicialmente, mas aí elas se mantêm naquela relação, elas ficam com vergonha, medo de falar com outra pessoa, de procurar ajuda. Então, elas acabam se isolando e isso é pior ainda para o cenário, né? Então, isso é muito problemático, isso gera um impacto social. Pode desenvolver medo em confiar em outras pessoas, afetar trabalho, estudo, né? Isso pode acarretar em problemas financeiros, dificuldade para encontrar emprego. Então, nossa, são muitos e muitos impactos que a mulher vive. Essa mulher que sofre violência doméstica, que sofre violência, né? Acaba ali, né, gerando para ela. Impacto nos relacionamentos, né? Dificuldade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis. Então, às vezes, sai de um relacionamento abusivo e entra em outro relacionamento abusivo. Então, esses ciclos, né, de abuso, né, acabam se tornando constantes. Né? Esse corpo está muito marcado, está muito, né, por essa violência, por esses abusos. Né? Nunca teve nenhum outro relacionamento, às vezes, que não tenha sido abusivo. Então, entende a relação como uma relação abusiva. Então, isso é muito prejudicial. Impacto nos filhos, né? Então não só impacta a mulher, mas as pessoas que estão ao seu redor. Não só profissionalmente, amigos, família, mas impactam diretamente os seus filhos. Tá? Então crianças que veem suas mães sendo violentadas podem sofrer traumas,
ter problemas comportamentais, dificuldades em aprendizagem na escola. Então, muitas crianças às vezes estão com problemas na escola de estudar, de tirar notas boas e se desenvolver, porque está no ciclo de violência em casa, vendo a sua mãe sendo violentada, enfim, sofrendo violência. E o desenvolvimento emocional vai ser prejudicado, né, dessa criança. Então, afeta também outras pessoas que não só a própria mulher. E algumas medidas, né, que podem ser tomadas. Sobre a gestão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ligue 180 é um canal de atendimento exclusivo para mulheres em todo o país. São dados do ano passado, de 2022. Então, o 180 é o telefone que qualquer mulher pode usar para ligar caso esteja sofrendo algum tipo de violência, para pedir ajuda, para ter informações, tá? Para fazer denúncia. Então, além de receber denúncias, tá? O serviço compartilha informações sobre a rede de atendimento, acolhimento em situação de violência e orienta sobre direitos, leis e tudo mais. Às vezes a mulher não sabe como sair dali, né? E ela pode buscar essas informações nesse atendimento, acolhimento, porque a mulher precisa sair então, do ciclo de violência, ela precisa sair daquele ambiente. E às vezes ela não tem para onde ir. Então é muito importante buscar esses canais. É de suma importância políticas públicas que combatam a violência doméstica, tais como ampliação da rede de apoio das mulheres, medidas de empoderamento para as mulheres em situação de violência, fiscalização e punição dos agressores, isso é muito importante. Implementação de políticas de acompanhamento e proteção às vítimas. Então, a partir do momento que ela é violentada, muitas vezes ela mora com essa pessoa, então ela precisa sair desse ciclo. Ela precisa ser acompanhada né, depois dessa denúncia, depois, né, precisa haver um acompanhamento e uma proteção dessa vítima, tá? Para que afastá-la do agressor. Apoio psicológico é muito importante. As mulheres precisam de terapia, de apoio de especialistas. Precisam de apoio financeiro, social, porque às vezes elas não saem exatamente porque elas não têm dinheiro, elas não têm sustento, elas não têm rede, né, de apoio para poder ajudá-las. Campanhas de conscientização, prevenção e combate à violência. É muito importante a gente educar, a gente mudar, a gente olhar para os homens, né? Então, medidas de acompanhamento dos agressores para que eles deixem de violentar essas mulheres, para que eles não saiam, né, e façam novamente, cometam novamente. Então, a gente precisa fazer com que os homens não cometam e aqueles que já cometeram deixem de cometer. Tá? Então, é muito importante essas medidas que olhem para os agressores, né, e para os potenciais agressores, possíveis agressores, que em geral são os homens. Então, eu gostaria de terminar aqui com vocês essa nossa aula 3 com outra frase da Angela Davis, né, que eu sou muito fã dela e acho que ela fala, estuda, coisa muito interessante. Procurem vídeos dela, procurem falas dela, acho bem, né, legal. Então, a violência contra a mulher não é um problema individual, não é só da mulher o problema. É uma questão social, é uma questão da sociedade que precisa ser enfrentada com políticas públicas, educação e sensibilização. Então é muito importante a gente estar atento, a gente estar de olho, a gente ajudar, a gente se tornar rede de apoio, a gente conscientizar os outros, a gente não se omitir, né? Não fingir que não é comigo. Ah, não é comigo, é a fulaninha ali que está apanhando, então não tem nada a ver com isso. Não é um problema de uma pessoa só. Tá? Então as mulheres estão sendo violentadas e morrendo. Eu sou mulher. Temos muitas mulheres aí do outro lado. E vocês, homens, vocês têm filhas, vocês têm mães, vocês têm mulheres. Então, todos, isso é uma causa coletiva. Então, a gente precisa, para que a gente não fique abrindo o jornal e vendo todos os dias mulher que morreu porque o ex matou, porque o atual matou, porque o pai bateu, porque... Não, as mulheres não podem ser violentadas no nosso país. Então, a gente precisa desse trabalho conjunto, tá bem? Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.